alto, baixo, tá chiando, tá com alguma interrupção. Tá bom? Pronto. Então, qualquer coisa aí no áudio, vocês me relatam que eu volto, tá? E eu paro e melhoro aqui, tá? Pessoal, a nossa aula de hoje, ela é sobre a identificação de micro-organismos. Mas é um tipo especializado de identificação. É a identificação bioquímica, tá? O estudo da bioquímica, ele é muito discrepante do que a pessoa realmente acha que é, né? Se eu perguntar para você, ó, a bioquímica, ela faz parte de quê? Da biologia ou faz parte da química? Alguém sabe? Já teve essa curiosidade de saber? A bioquímica faz parte de que matéria? Alguém? Biologia e química, né, não? Biologia e química? Pessoal, a bioquímica, ela faz parte, na verdade, da biologia, tá? É a química que contém a biologia. Como assim, professor? Ele estuda o aspecto biológico, aspecto químico, desculpa, de setores químicos. Como assim? Ele estuda as reações que acontecem no ser, tá? Então, por isso que se chama bioquímica, tá? É da mesma forma que a gente fala assim, a matéria físico-química é a junção de física e a junção de química. Não, é uma junção, desculpa, é uma parte da química. Então, bioquímica estuda o quê? Os princípios fisiológicos dos organismos. Então, quando a gente fala em identificar bioquimicamente os micro-organismos, o que a gente vai ver? A gente vai avaliar as funções fisiológicas que aquele micro-organismo tem. Qual enzima ele produz? Se produz, como ela age, tá? Qual é o aspecto de uma determinada reação que acontece no micro-organismo. Então, a gente identifica isso na clínica. Vale ressaltar que a identificação bioquímica de micro-organismo é a parte fundamental de um diagnóstico laboratorial. Então, é o que você vai fazer. Professor, na aula passada a gente falou sobre meios de cultura, não foi? Foi. E o que é que aquilo ali? É uma forma de diagnóstico? Sim. A gente pode diagnosticar também através de meios de cultura, mas não só por ele. Então, entenda que o meio de cultura é um dos tipos de identificação bioquímica que os micro-organismos têm, tá? Então, aqui, ó, a gente vai aprofundar ainda mais no estudo, tá? Então, aperta o cinto, que hoje tem um determinado conteúdo meio pesado, tá? Então, vamos devagarzinho aqui, ó, para não gerar nenhuma dúvida, tá bom? Pessoal, como a gente vai começar a identificar esses micro-organismos? A gente vai dividi-los. É melhor o estudo através da divisão. Então a gente vai identificar primeiro o quê? As bactérias dividir primeiro em bactérias que sejam gram-positivas e bactérias que são o quê? Gram-negativas, né? A gente já entendeu o que é o teste de Gram. O teste de Gram, na verdade, vai verificar se na parede celular do micro-organismo ele tem o polissacarídeo mais espesso ou menos espesso. Gram positivo quando ele for mais espesso e gram negativo quando ele for menos espesso. Vale também ressaltar que isso não quer dizer que o cara que é gram negativo, ele tem um potencial menos ofensivo. Na verdade, não é isso, tá, pessoal? Na verdade, até o contrário. Infecções gram negativas são mais difíceis de ser tratadas contra, né, do que infecções contra gram positivas, tá? Então, a priori, a gente vai entender só quem são, né, esses gram positivos. Só uma revisãozinha, porque a gente já viu quem são esses caras, tá? Dividido ele em famílias, ó. Existe a família dos micrococácea, tá? Existe os streptococáceas e dos baciláceos. Então, o que é que nós temos lá nos gram positivos? Nós temos estafilococos, streptococcus e bacilos, tá? Morfologicamente, eles são dessa forma aí, ó. Os estafilococos são os agrupamentozinhos, os streptococcus, eles estão enfileirados, e os bacilos, eles são mais compridinhos. Isso não quer dizer que um estafilococo sempre vai ser agrupadinho, tá bom? Isso aí é só uma maneira didática para você saber a diferença morfológica entre eles, tá? Olha só,
Na família Micrococácea, nós temos os micrococos e os estafilococos, sendo os estafilococos os membros mais importantes dessa família. Nos streptococáceos, a gente tem aerococos, streptococos e enterococos, tendo os streptococos mais importantes dessa família. Coloquei para você em negrito para facilitar o seu entendimento, tá? E na família Bacillus só tem um tipo, que é o Bacillus, tá? Dá um exemplo aí, professor. A gente tem bacilo de Koch, bacilo de Hansen. O bacilo de Koch, a gente já falou, ele causa um determinado tipo de doença. Qual é a doença que o bacilo de Koch causa, pessoal? Quem pode me dizer aí? Vocês se lembram? Tuberculose. Tuberculose, perfeito. O bacilo de Hansen, né? Fica mais fácil entender que ele desenvolve a hanseníase, tá bom? Então, os bacilos, eles são gram-positivos, podem ser gram-positivos, e essa família aí é justamente as principais que a gente falou, né? Da bacilo de Hansen e o bacilo da tuberculose. Eu só falei bacilo para você entender a diferença dos dois, tá? Mas também tem bacilos gram-negativos, a gente vai entender já já, tá bom? Bem, dentro dessas famílias, algumas espécies são mais proeminentes, tá? Pessoal, ó, na sua prática clínica, você vai estar envolvido diretamente com esses micro-organismos aí, ó. É o que dá mais, tá? Então, os estafilococos, os mais conhecidos, né? Os que aparecem mais na sua prática clínica. Staphylococcus aureus, epidermides, saprofíticos e aemolíticos, tá? Esse Staphylococcus aureus, por exemplo, é o causador da erisipela, que é muito comum no Brasil, tá bom? Nos Streptococcus aí, os mais comuns quem são? Streptococcus pyogenes. Esse pio significa que ele é um causador de produção de pus. Ele causa muita infecção na pele e na garganta dos pacientes. Streptococcus pneumoniae, causador, obviamente, da pneumonia, tá, pessoal? Então, muitas das vezes a gente diz que o cara tá com pneumonia. Não, o cara tá com pneumonia. Mas a gente não tem a relação que aquela pneumonia ali é causada por um micro-organismo. Porque existe um micro-organismo que causa pneumonia, que é o Streptococcus pneumoniae, tá? Um outro aí, ó, Streptococcus agalacticae, causador de muita infecção pulmonar também. Tem o Streptococcus viridans, tá? Os bacilos principais, ó, subtilis, o bacilo anthracis. Eu não sei se vocês lembram, muito tempo atrás, nos Estados Unidos teve um surto, né, de contaminação pelos correios, através do anthrax. O cara pegava o anthrax, colocava dentro dos envelopes, né, as correspondências, e dispersava. Aquilo ali era um ato terrorista, né? E o que é que vinha dentro daquelas cartas, daquelas caixas pelo correio? Ali era uma bactéria, pessoal. Era uma bactéria do grupo das gram-positivas. Ele era um bacilo anthrax, tá? Ele causava infecções pulmonares. Ele era liofilizado, a bactéria era liofilizada, tá? O que é liofilizar? A gente aprendeu na farmacotécnica que liofilizar algo é remover toda a água dele e transformá-lo em pó. Então, dessa forma, ele se tornou aí uma arma biológica, tá bom? Existe também esse outro bacilo cereus, que é um dos mais que a gente verifica mais na prática clínica também, tá? Então, ali só alguns exemplos de espécies que a gente vai lidar no decorrer do dia, tá bom? Professor, e quais são as provas bioquímicas que eu preciso para identificar o micro-organismo? Todas essas aí, pessoal. Primeiramente, a gente vai fazer a coloração de Gram, né? É a mais simples, mas é que já descamba para verificar se o cara é Gram positivo ou se o cara é Gram negativo. Porque dependendo do perfil de Gram, da coloração de Gram que ele responder, a gente vai seguir um determinado protocolo. Como é que isso acontece? Hoje, quando a gente chega numa UPA, o médico ele não vai lhe avaliar do zero, não, tá? Até porque em serviços de emergência, não é que seja errado, tá, pessoal? Isso é protocolo. Em serviços de emergência, o cara não vai chegar lá e lhe consultar. Então, ele não lhe consulta na UPA, por exemplo, em serviço de emergência. Como é que acontece então, professor? Você chega lá, dependendo do seu perfil de sintomatologia, ele vai seguindo um fluxograma. Ele sentir febre, sim ou não? Não. Aí vai para o fluxograma. A hipertensão dele tá alta ou baixa? Tá alta. Então vai para segue o fluxograma para chegar no final, né, num diagnóstico e tratar o cara de maneira emergencial, beleza? A nossa identificação bioquímica vai ser do mesmo jeito. Então a gente vai seguir alguns protocolos que a gente vai já ver
como é que a gente vai fazer isso na prática, tá? Então, ó, primeiramente, né, tem a coloração de grã, que é a fundamental, mas a mais importante, que já vai indicar qual vai ser o percurso que você vai seguir na identificação do micro-organismo, tá bom? Depois, existem algumas culturas que você pode fazer. Isso, obviamente, para gram-positivos, tá, pessoal? Sempre tem isso em mente. Ó. Primeiro, você pode usar o agar salmonitol, a gente vai ver já para um deles, né? O que a gente não viu. Agar sangue, agar merconte e agar clade. Todos esses agas aí a gente já viu, tá? Com exceção do manitol, que a gente vai ver já já. A Luiz chegou aí, já vou fazer uma revisãozinha, tá, Luiz? Sobre o agar clade, realmente dá para confundir mesmo. Mas a gente fala sobre ele, tá bom? Naquele outro slide, coloco já já. Então, ó, para continuar a identificação de gram positivo, o cara pode bioquimicamente fazer o quê, professor? Esses três últimos aí, ó, são os principais que você vai usar na sua prática clínica, tá? A prova da catalase, a prova da coagulase e a prova da DNase. Pessoal, ó, quando a gente estuda biologia, a gente estuda a terminologia e a taxonomia dos nomes. Então, o que quer dizer isso? A gente quebra os nomes e vê o que aqueles prefixos e sufixos significam. Então, sempre que eu tenho um sufixo, ase, isso me refere a uma enzima. E o primeiro nome se remete a quê? Ao substrato daquela enzima. Então, vamos lá. Se eu tenho a prova da DNase, não é ase. Então, isso é uma enzima. E é uma enzima que quebra o quê? DNA. Beleza? Nós temos aí a coagulase. Então, é uma enzima. É uma enzima que quebra o quê? Coágulos. E nós temos aí a prova da catalase, que é uma proteína que faz o quê? A catalisação. E a catalisação de quê? Principalmente da água oxigenada. Legal? Então, ele consegue converter a água oxigenada em oxigênio. Isso é importante para quê? Uma bactéria que precisa de oxigênio, ela chega naquela substância e converte a água oxigenada em oxigênio. E muitas vezes, pessoal, um micro-organismo que ele não pode sobreviver na presença de oxigênio, se ele desenvolver essa enzima, ele consegue agora sobreviver na presença de oxigênio. E o que é isso? Isso, na verdade, é uma evolução daquele micro-organismo que trouxe a ele o quê? Uma condição de resistência. Então, a gente verifica que a resistência de micro-organismos não são simplesmente por dar muito antibiótico de forma desenfreada. O próprio micro-organismo, digamos que ele é inteligente. Nós não podemos dizer que ele é inteligente porque ele não tem cérebro, né? Não tem sistema nervoso, na verdade. Mas que a natureza faz com que ele desenvolva aspectos para viver na própria natureza. E uma delas é o quê? A produção de enzimas, tá bom? Então, cuidado disso aí, que pode ser cobrado para você em um momento oportuno, tá bom? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Posso ir em frente? Vamos lá. Pessoal, ó, os gram-positivos, eles podem ser ou cocos ou podem ser bacilos, tá? Então, esses cocos, eles podem estar agrupados de duas formas. Na forma de fileirinhas ou agrupados, né? Então, eles podem ser estafilococcus ou podem ser streptococcus, beleza? Então, quando a gente faz a coloração de gram, a gente tem uma identificação presuntiva. Então, olha só a figurinha aí, ó. Essa figurinha aí, né? Azulzinho, nos favorece, nos diz que esse cara é um cocos. Como é que a gente vê que é um cocos? Porque ele tá aí, ó, redondinho, tá? Então, bactérias redondinhas são chamadas de cocos. E olhando a coloração, né, esse meio azulzinho por violeta, a gente vê que esse cara se cora positivamente no teste de gram. Então, ele é um coco gram positivo. Então, aí, só isso já lhe indica como você vai investigar aquela infecção. Não acontece, pessoal, que no hospital, você como técnico de laboratório, juntamente com o componente de farmácia, né, farmacêutico, você vai investigar aquela infecção, aquela doença, para determinar o que é que está causando, qual micro-organismo está causando aquele problema. Beleza? Legal? Depois disso, você identificou que é um coco gram-positivo. O que é que você vai fazer? Inocular em água-sangue. Nós falamos na aula passada o que é a inoculação, o que é ela? Pegar um pouco do micro-organismo e colocar no meio de cultura, com a alcinha de Henle, né? Com aquela alcinha, desculpa, da microbiologia, tá bom? Que a gente já vê um videozinho dela, tá? Depois disso, ó,
a gente vai identificar o crescimento naquele água-sangue. Então, percebe aí, ó. Essas colônias de estafilococcus, elas são geralmente maiores, tá? Eles chamam também que são convexos. Professor, o que, que são convexas? É quando elas são... O que é convexo? Convexo, pessoal, imagine uma colher, tá? A partezinha de trás da colher, ela é chamada de região convexa, tá? Então, convexa é justamente aquela região, beleza? Essa coloração, ela pode variar ou não. Mas o que é que a gente tem que principalmente observar no água-sangue? É a hemólise. Porque os micro-organismos eles são do tipo A, do tipo B ou do tipo C. Porque eles causam determinada hemólise. Quais são as hemólises? A beta-hemólise, que é o tipo A alfa-hemólise, que é o tipo B, e a gama-hemólise, que é o tipo C. Qual é a diferença deles, professor? Na beta-hemólise, há a destruição total das hemácias, tá bom? E o que é que isso caracteriza lá? O que é que eu vejo lá no água? Um halozinho totalmente límpido, tá? Geralmente branco, tá bom? No cara alfa-hemolítico, há a quebra parcial desses eritrócitos, gerando ali uma coloração esverdeada naquele água-sangue. E no gama hemolítico não há sequer a destruição de hemácias, não há a hemólise. Então aí a gente classifica esses micro-organismos quanto à sua hemólise. Beleza? Alguma dúvida nesse quesito, pessoal? Um dado aqui importante, ó, é que o Staphylococcus aureus, ele só ocorre, tá? Quando a hemólise, né, quando a incubação ela é prolongada. Então, muitas vezes, o diagnóstico ele não pode sair em 24 horas. Ele sai em 24, 48 ou 72 horas. No caso do Staphylococcus aureus, ele passa 72 horas, ou seja, 3 dias, para dar positivo. Então, nesse caso aí, realmente tem que se avaliar desde o início. Então, quando a gente fala em teste bioquímico, é um teste, pessoal, são os testes, na verdade, né? São testes que são feitos de forma imediata, porque não tem como você pegar esse micro-organismo, cultivar e horas depois você ter o resultado, porque alguns deles levam dias para crescerem, tá? E se a técnica que você utilizou na hora do repique, na hora da inoculação não for adequada, pode ser que você não passou uma quantidade correta de micro-organismo e ele não cresceu, beleza? Então, muita atenção nesse quesito. Por isso a gente vai treinar isso, a gente vai treinar nas aulas práticas, tá bom? Beleza? Mais um dado importante de cocos gram-positivo, pessoal, é que as colônias, tá, de Streptococcus, eles tendem a ser menores. Então, Staphylococcus, colônias maiores, Streptococcus, colônias menores, na forma de pontiformes, tá? Então, esse halo aí lá na hemólise, ele vai ser total ou ele vai ser parcial? Ora, se ele for total, qual o tipo de hemólise que eu estou falando? Beta-hemólise. Se ele for parcial, qual o tipo de hemólise que eu estou falando? Alfa-hemólise. Então, muita atenção a isso, que é muito importante. Legal? Tranquilo? Olha só. Esses cocos gram-positivos, pessoal, eles têm características, tá? Quais são as características ao microscópio? Eles são imóveis, eles são aeróbicos. O que é um micro-organismo que é aeróbico? Ele precisa da presença de oxigênio. Ou ele pode ser um anaeróbico facultativo. O que é isso? Na ausência de oxigênio, o mecanismo que ele utiliza para sobreviver, para obter sua energia, é qual? A fermentação. Beleza? Tranquilo? E o que é que eles fermentam, professor? Geralmente, glicose, tá, pessoal? E quando eles fermentam essa glicose, eles produzem como produtos ácidos. Então, dessa forma, há mudança no aspecto do água. Bom? Tranquilo? Outros testes positivos para os estafilococcus são quais? A catalase positiva. Eles têm a enzima catalase, que vão quebrar o H2O2 em água e oxigênio, ou seja, eles quebram, né, eles catalisam a água oxigenada, produzindo oxigênio. Então, não significa, pessoal, ó, que se você estiver infeccionado por um estafilococcus, você chegar lá e colocar água oxigenada, vai acontecer alguma coisa com ele? Não, porque ele já tem a enzima que degrada aquela água oxigenada. Entendeu? Então, muitas vezes a gente se fere, tá? E esses micro-organismos estafilococcus geralmente estão onde? Na pele, a gente percebe aí, ó, muitas infecções estão na pele, e que não adianta, por exemplo, o cara estar com ferida desse tipo aí, e você colocar água oxigenada, porque não vai sentir nenhum efeito, porque ali tem a catalase positiva. Beleza? Tranquilo. Então, né, atenção a esses quesitos, né? Você vai dizer para sua mãe um negócio desse, ela diz que você é doido, mas
nada mais importante do que a teoria microbiológica, tá? Um outro fator importante é que eles são oxidase positivo. O que é isso? A enzima oxidase é uma enzima que causa oxidação, então eles não têm essa enzima, o que favorece aí um perfil de ataque de antimicrobianos para essas bactérias, né? Que tipo de antimicrobiano, professor? Os antimicrobianos que causam a oxidação, porque eles não têm a oxidase e não conseguem oxidar aquele medicamento, beleza? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, qualquer coisa pode falar que eu paro, tá? Esses micro-organismos, pessoal, eles têm fatores de virulência. O que são fatores de virulência, professor? É a capacidade e o mecanismo que o micro-organismo tem para causar a infecção. Quais são os estafilococos, né? Os gram-positivos? A cápsula. A cápsula dessa bactéria causa essa virulência. Eles têm peptidioglicanos, tá? O que é peptidioglicanos? São proteínas associadas a açúcares na proteína, na parede celular. Repetindo, proteínas associadas a açúcares ao envolto da membrana e da parede celular podem causar a virulência desses micro-organismos. Muita atenção. Quando a gente fala em fator de virulência, você pode se confundir isso com o vírus, né? Opa, virulência, vírus. Mas quando a gente fala fator de virulência, é só a capacidade e os mecanismos, as armas que aquele micro-organismo vai fazer para causar o quê? A infecção. Beleza? Quanto mais forte for essa arma, a gente diz que o fator de virulência para aquele micro-organismo é o que? Maior. Então, quando o micro-organismo tem um fator de virulência muito alto, a transmissão de infecção é muito alta. Vide o Covid-19, por exemplo. Então, o Covid-19 ele tem a taxa de virulência muito alta. Consecutivamente, ele tem a taxa de transmissibilidade muito alta. Então, o micro-organismo que tem um fator de virulência baixo, ele não transmite facilmente. Então, aquela infecção é facilmente o quê? Controlada. Beleza, pessoal? Entendeu? Então, ó, questão assim, fechada, ela se torna muito mais difícil, porque tem que ter todo o entendimento, não é só a leitura dos dados, beleza? Quais são os outros fatores de virulência, professor? Ácido teicoico, tá? Teitóicos. Tem-se uma proteína chamada de proteína A, que também é uma proteína que vai causar virulência, presente na membrana celular. Existem as proteínas chamadas adesinas. As adesinas são mecanismos que as bactérias têm de colar nas células. Então, colando nessas células, elas podem causar ali a infecção. Beleza, tranquilo. O Staphylococcus aureus é um dos maiores representantes desse grupo. Ele é comensal de mucosa e pele, então ele vive em mucosa e pele principalmente. As principais infecções que ele causa é essa aí, ó, impetigo, geralmente em crianças. Impetigo ele causa quando pacientes eles estão com imunidade baixa, tá? Geralmente crianças, tá, pessoal? Então, por isso aí, o aleitamento materno até os 6 anos de idade é importante. E se passar disso, é melhor ainda, tá? Que a IgA, que é um dos mecanismos de proteção contra esse estafilococcus, ele continua passando pelo leite, beleza? A foliculite também, a síndrome da pele escaldada, é uma síndrome causada por Staphylococcus aureus. É como se o cara tivesse queimado a pele, então isso é causado por uma bactéria, tá? Tratada por antibióticos. E o terçol, pessoal, nada tem a ver com você não... como é que o pessoal diz? É quando você não faz o pedido de uma grávida, né? Não realiza o pedido de uma grávida. Isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Ah, mas aconteceu comigo. Uma grávida pediu um negócio para mim, eu não fiz e apareceu o terçol. Não existe isso, tá, pessoal? Terçol é uma infecção bacteriana causada por Staphylococcus aureus. Professor, como é que acontece? Geralmente você tem na sua pele já o Staphylococcus aureus. Então você coçou o olho, inflamou no local, infeccionou no local e causou essa infecçãozinha. Obviamente ela é de menor potencial ofensivo, então isso aí com alguns dias sai às vezes nem precisa ter antibióticos, tá? A imunidade ela pode causar tanto terçol como impedido e foliculite, tá bom? Então respondendo aí, ó. O terçol, pessoal, é uma infecção normal, causada por um micro-organismo chamado Staphylococcus aureus. E como é que acontece isso? Geralmente a pessoa está com infecção
por um vírus da gripe, ele está gripado, imunidade baixa, o cara está de ressaca, passou o dia trabalhando, a imunidade à noite baixou. Naquele momento ele coçou o olho, infeccionou e apareceu o terçol. Quando a imunidade voltar ao normal, essa infecçãozinha ela vai sendo debelada e o próprio organismo vai tratando de voltar ao normal. Beleza? Muitas vezes não precisa nem usar antibióticos, tá? Outras vezes, né, a passagem de colírio com antibiótico, né, pelo médico, para aumentar a velocidade, assim, né, de debelação desse terçol, tá? Mas só a imunidade ele tende a melhorar. Terçol só nasce no olho, sim, tá? Terçol só nasce no olho, tá, pessoal? Toda e qualquer outra glândula que apareça fora dessa região, o tipo de mecanismo é através de uma glândula. Então, vamos supor que na virilha você verificou que teve um nódulozinho bem redondinho. O que é aquilo ali? É outro tipo de infecção que não é o terçol. E inflamou porque ali tem uma glândula linfática, tá? Então, ali o micro-organismo passa naquela região e ele é atacado. Então, forma um glândulozinho de ataque àquele micro-organismo. Pode acontecer isso também no peito, pode acontecer isso também debaixo da axila, tá? Na axila, nas glândulas do pescoço. Então, essas regiões são regiões propícias para ter essa formação de glândulas, indicando a infecção por micro-organismos. Geralmente pelo que, professor? Geralmente por bactérias, tá? O professor não vai ter nenhum trabalho para ajudar nessa prova? Não, essa aqui não. Até agora não, né? Dependendo eu posso passar, tá, pessoal? Mas até agora eu não mandei não, tá bom? Tranquilo? Mas vai dar certo, vocês vão conseguir, tá? Atenção que é muita coisinha, né? Mas tudo isso aqui é muito importante. Bom? Vamos aqui, ó. E como seria essa identificação desses estafilococos? Ó? O teste mais importante, pessoal, é a prova da catalase. Como é que é essa prova da catalase? Vou mostrar um videozinho aqui para vocês, ó, mostrando como é que faz isso, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá bom? Compartilhar aqui com vocês a minha tela. Pronto, tô compartilhando aqui. Vou botar um videozinho aqui, tá, pessoal? Testezinho da catalase. Essa é uma das suas práticas clínicas, tá? No decorrer da sua prática laboral. Vou ver aqui, tá só um pouquinho lento. Dá pausa para todo mundo acompanhar. Não precisa do áudio. Aqui, pessoal, ó, quais são os utensílios que o cara tem, né? O AGA-sangue aí, ó, vermelhinho, tá? Dá pausa aqui para carregar, tem uma barra no meio. Então, o que ele tem aqui de aparelho? Tem o micro-organismo AGA-sangue, né? Esse bico de Bunsen, tá? Que ele tem. Uma seringazinha de inóculo. Aí tem a enzima catalase, que ele vai verificar que ele tem, se ele tem ou não. E tem água oxigenada, né? Então, aqui, ó, no teste, vou passar aqui, ó, essa alçazinha aqui. A gente tem também aí vidro de relógio e uma lamínulazinha, tá? Um tubozinho de ensaio. Ele flamba aí, ó, ele flamba a alça, tá? Flambando também, ó, o bico do tubo. Isso é importante porque fica micro-organismo esporulado no tubo, tá, pessoal? Então ele tira lá, ó, o micro-organismo que estava previamente no tubo de ensaio, tá bom?
Você percebe, ó, que aí a gente já pode, né, dizer que esse cara aí cometeu vários erros, como, por exemplo, ele não está usando luva, e é uma bactéria comensal de pele, então ele pode se afetar com isso. Esse cara não está fazendo isso numa capela de fluxo laminar, tá bom? Ele está abrindo aí, ó, com apenas uma mão, a placa de Petri. Então tem vários erros aí, tá, pessoal? Eu digo isso porque se isso fosse uma seleção de trabalho, essa pessoa já estaria reprovada, tá legal? Obviamente, se tivesse o rigor exigido, né, pelo aplicador, tá bom? Deixar passar, passaria. Então aí, ó, ele pegou o micro-organismo e colocou lá, tá? Colocou lá. A gente sabe, pessoal, que quando a gente coloca água oxigenada numa ferida, borbulha, não borbulha. Por que borbulha? Borbulha exatamente porque ali está sendo produzido o quê? Oxigênio, né? A água oxigenada está sendo quebrada em oxigênio. Então, nesse teste, espera-se isso. Se borbulhar, é porque houve a produção de quê? De oxigênio. Beleza? E se borbulhar, houve a presença de oxigênio, consecutivamente, tem a presença de quê? Da catalase. Então, aquele micro-organismo, ele produz a catalase. Então, ele é um catalase o quê? Positivo. Legal? Então, ele vai lá, oxigenadazinha. Às vezes a conexão dá uma travadinha. Estou dando pausa aqui. Ele colocou lá. Ele aproximou aí, ó. Percebeu que borbulhou, tá vendo? Como se fosse água oxigenada normal, né? Na ferida da pele da gente, tá? Então, nesse caso aí, ó, a gente diz que esse cara é o quê? Catalase positivo. Beleza. Tranquilo. Pode fazer isso sem luva? Não, não pode, né? Eu tava vendo falando antes. Não pode fazer sem luva por quê? Porque esse micro-organismo é o micro-organismo comensal da pele. Então, ali pode ser que você esteja se infeccionando com aquele produto, tá bom? Com aquele micro-organismo. Deixa eu compartilhar de novo aqui a aula. Aula 4. Compartilhando. Beleza? Deu para ver bem direitinho, né? Então, ali ele produziu ó, aquele gásinho, significa que ele é um catalase positivo. E por ser o catalase positivo, o que é que significa? Vai entender já já, tá? Apareceu o slide para vocês. Tá aparecendo o slide, pessoal, para vocês? Sim, tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Vocês têm um slide 8, né? Slide 8? Isso. Beleza. Então, ó. O computador ali atrasou. Pronto. Ixi, a Maria, esse final da aula da gente. Então, ó. Então, pessoal, o mais importante é essa catalase, tá? Ó, esse gênero Staphylococcus, ele tem 32 espécies, 14 subespécies, tá? E somente 15 espécies são encontradas em amostras humanas, tá bom? As outras nem são, tá? E são encontradas em quem, professor? Principalmente gatos e cachorro, tá? É por isso que a gente não pode. A gente tem costume de beijar a boca de cachorro, de gato. Então a gente não pode fazer isso por quê? Porque pode ser que lá esteja uma das espécies que não está presente na nossa microbiota normal e vai causar infecção ali na gente. Bom? Professor, por que eu beijo meu cachorro e meu gato sempre e eu não desenvolvi isso? Porque você já teve, né, um determinado contato com isso e provavelmente já teve ali uma certa imunidade, tá, pessoal? Mas não significa que todas as pessoas vão ter, tá? Essas categorias são divididas em duas, em catalase positivo e em coagulase, negativo, tá? Então, de acordo com o teste que houve na coagulase. Da mesma forma que há na catalase, é a coagulase, tá? Uma enzima que quebra o coágulo é a enzima coagulase e ela pode ser positiva ou negativa, assim como a catalase, tá legal? As espécies coagulase negativas,
As mais frequentes são quais? Staphylococcus epidermidis, saprofíticos, tá? O aemolítico. Então, veja aí como é que a gente está fazendo. O cara faz o teste da coagulase. Se ele deu negativo, pode ser quem? Um desses três aí, ó. Epidermidis, tá? E ele é causador de quê? De infecção de catéter e prótese, tá bom? Ele é encontrado em hemocultura, tá em água-sangue. Ou pode ser o saprofíticos, ele é causador de quê? De infecção urinária. Ou ele pode ser o quê? A hemolíticos. E ele é importante por quê? Ó? Porque ele tem uma alta resistência antimicrobiana. Ele é muito confundido com o Staphylococcus aureus, tá? Porque lá na hemólise aparece como ele sendo um beta-hemolítico, tá bom? Então, ó, muito cuidado a isso. O cara tá com suspeita de infecção urinária por um coco gram positivo. Aí o médico pede para você fazer um teste da coagulase. Você verificou que a coagulase é o quê? Negativa. Verificou que a coagulase é negativa, qual é o micro-organismo que está envolvido aí, pessoal? Estafilococcus o quê? Saprofítico. Beleza? Então a gente dá a dose do antibiótico calculada daquela forma, especificamente para quem? Estafilococcus saprofítico. Então todos esses micro-organismos podem morrer por esses antimicrobianos se eles forem dados de maneira o quê? Correta. Legal? Então aí, né? Vale essa investigação do micro-organismo. Beleza? Tranquilo? Até aí de boa? Posso ir em frente? Pessoal, ó, os cocos gram-positivos, né? Eles também se dividem em dois tipos, tá? Os coagulases que são positivos e os catalases, desculpa, negativos. Tá bom? Então, ó, quando a gente tiver esses catalases negativos, já dá um indicativo de quem é o micro-organismo, tá bom? Atenção que dentro desse sistema de nomenclatura, tá? Que a gente adotou aí, esses caras, eles se caracterizam através da hemólise, sendo que alfa, beta ou gama. Então, repetindo, beta, total, alfa, parcial, gama, não tem. E antigênicos, tá? Então, eles são conhecidos como antígenos de Lancefield. Não precisa ser tão importante para você. Eu coloquei aí basicamente para você ter todo o aparato de material, tá? Mas aí é só que ele tem a capacidade de ser uma substância antigênica. O que é isso? Estimular o seu sistema imunológico, tá legal? Então a gente tem o alfa-hemolítico, a hemólise, né, parcial, né, como eu falei para vocês, o beta-hemolítico total e o gama-hemolítico não há hemólise no local, tá bom? Esses streptococcus, pessoal, eles são diferenciados de acordo com a aparência na placa dele. Então isso é importante também, tá? Essa incubação, ela é feita o quê? Ó? Geralmente a temperatura do nosso corpo. Qual é a temperatura do nosso corpo? Até 37 graus. Então a gente está variando entre 35 e 37 graus. É por isso que esse micro-organismo ele fica no nosso corpo. Então quando tem ali uma febre, por exemplo, de 38, 39 graus Celsius, não é uma maneira correta. Então ali está tendo uma disruptura do seu sistema fisiológico. Legal? Tranquilo? Essa identificação aí, ó, desses streptococcus, né? Principalmente os beta-hemolíticos, que são os que causam a hemólise total, é feita através desses antígenos que eu falei para vocês, tá? Então, o tipo de identificação ela é o quê? Antigênica. Quando a gente fala em identificação antigênica, pessoal, o que a gente está falando? Uma complexação entre antígeno e o quê? Anticorpo. Beleza? Então, aí, ó, não precisa saber quais são os tipos de antígeno. A, B, C, D, E, F. Isso aí não é importante para nós. O que é importante para nós é o quê? Só saber que o tipo de identificação através de streptococcus, né, beta-hemolíticos, é feito através da coagulação de soros, porque é um efeito que antígeno, anticorpo. Beleza? Tranquilo? Até aqui, pessoal. De boa, né? Tranquilo, alguma dúvida, qualquer coisa, você pode me chamar que eu volto, tá bom? Professor, a gente viu agora como identifica, né? Cocos gram-positivos. E os bacilos? Os bacilos eles também seguem seu protocolo, tá? Então, ó, em bacilo ou simplesmente bastonete gram-positivo, ele pode ser aeróbico facultativo. O que é isso? É quando o cara só respira se ele quiser. Então, se tiver a remoção de oxigênio, ele pode sobreviver. E como é que ele sobrevive? Ele sobrevive através da fermentação. Então, quando ele fermenta um determinado açúcar, ele produz o que, pessoal? Ácido, tá? É por isso que a gente bebe vinhos, e os vinhos eles são feitos através de quê? De fungos. Então, um fungo, quando não tem ali oxigênio, ele fermenta,
o açúcar presente nas uvas, que dependendo do açúcar presente na uva, ele vai produzir um ácido diferente. Esse ácido diferente vai reduzir o pH, produzindo ali o que também? O álcool. Então, o álcool que é produzido, ele é produzido de uma maneira diferente e por isso que tem aromas diferentes de vinhos. Tá legal? Então, ó, tem uma dica interessante para você. Se você for, pegou uma garrafa de vinho, abriu a garrafa de vinho, você, quando for guardar ela, você não guarda ela nem em pé e nem deitada. Ela tem que ficar o quê? Na diagonal. Porque a quantidade de oxigênio presente ali, ela é menor, fazendo com que aquele fungo ali que está dentro, ele ainda continue produzindo e mantendo ali o sabor daquele vinho. Beleza? Obviamente, se for um vinho São Brás, isso não vai dar certo, né, pessoal? A gente está falando aí de um Cabernet Sauvignon, né? De algumas safras bem mais específicas. São Brás, ali é basicamente cachaça com que-suco, né? Tô brincando, eu gosto. Mas não é o vinho, né? Tradicionalmente produzido por fermentação de uvas, tá bom? Beleza? Tranquilo até aí? Esses bacilos aí, eles não são patogênicos, tá? Eles formam esporos, o que garante a ele o quê? Uma determinada resistência ao meio ambiente. Beleza? Mas em imunodeprimidos, imunocomprometidos, como até a Andressa perguntou anteriormente, ele pode ser um potencial infectante dessas vias, principalmente aéreas, tá? Agregado aí, ó, como eu falei também no início, ao bacilo anthrax, né? Causador do anthrax. Bom, ele é utilizado na bacterioprofilaxia de desordem intestinal. O que é isso, professor? O cara está com determinada infecção. Essa infecção fez com que ele perdesse muito material do intestino e com isso ele perdeu o quê? Muitas bactérias e fungos que moram ali, que tem ali uma residência. Desculpa, só um minuto, pessoal. Só um minuto, posso já, tá? Pronto, engasguei aqui. Então, galera, ó, quando a gente fala aí em uso bacterioprofilaxia, significa o quê? Que essa bactéria ela está sendo utilizada para evitar a proliferação de bactérias que são patogênicas naquela região. Dá exemplo aí, professor. A gente, por exemplo, utiliza lactobacilos. Então, são bacilos presentes em quê? Em leite. Então, isso serve para quê? Para proteger a microbiota normal. Deu para entender isso aí? Então, ó, por não ser patogênico, ele tem essa função. Mas em imunocomprometidos, ele pode causar um problema. Professor, então quer dizer que se eu tomar aquele chamitozinho, né, que é um lactobacilo vivo, e eu for um cara, né, imunodeprimido, imunocomprometido, pode ser que eu tenha um desenvolvimento de uma determinada doença? Pessoal, não. Por quê? Porque aqueles micro-organismos estão em pequeníssimas quantidades e eles têm o seu potencial ofensivo diminuído. Como é que tem esse potencial diminuído? Porque os fatores de virulência deles foram removidos ou diminuídos, beleza? Então você não vai ter uma doença intestinal, né, uma infecção, desculpa, tomando um chamego, tá? Você pode ter o quê? Se você for um imunocomprometido, aquele cara ele pode aumentar ainda uma diarreia que possivelmente você tem, tá bom? Vamos em frente. Então, falei para vocês aí, os probióticos, né? Eles são utilizados, são feitos a partir desses bacilos. Qual é o mais importante e o mais utilizado? Bacillus subtilis, e ele é até comercialmente utilizado, tá bom? Botei só na Europa, mas não só na Europa, mas aqui também ele é utilizado. Sempre quando a gente vai fazer qualquer procedimento de laboratório, se a gente não tiver determinado cuidado, a gente vai contaminar várias amostras. E a maior quantidade de contaminação é através desses bacilos, bom? Principalmente o bacilo subtilis, tá bom? Exemplo aqui, ó, da coloração de grã que a gente pode fazer, tá? Staphylococcus e Streptococcus. A gente percebe a diferença de coloração aí entre eles, ó. Então, esses caras aí, ó, são gram positivos. Ah, professor, mas a cor deles pode variar um pouquinho, não pode? Pode. E por que que é isso? Por que que acontece isso? Atenção, asterisco aí, tá?
Cada micro-organismo, pessoal, eles têm o que a gente chama de polimorfismo. Se você pegar dois gêmeos, os caras são idênticos. Você ainda assim não consegue ver a diferença entre eles. Um tem uma orelha um pouquinho maior que a outra, a boca de um é um pouquinho mais torta que a outra, o olho é mais baixo que o outro. Então tem uma diferença. Então, por ter essa diferença, pode ser que a coloração que eles apresentem seja um pouquinho diferente. Mas é rosa, gram negativo, roxo ou azul, ou qualquer tonalidade ali do violeta, ele vai ser o quê? Gram positivo. Beleza, pessoal. Deu para entender isso aí bem direitinho, tá? Isso é muito importante, tá bom? Tranquilo? Vamos em frente. Aqui, ó, é como acontece no H-sangue, tá? Nós temos padrões aí de hemólise dos micro-organismos, alfa, beta e gama. Então, por exemplo, aí nós temos ó, o gênero Staphylococcus. Essa primeira de cima aí, pessoal, é o gama hemólise. Ele não teve o quê? Ó? Não teve a quebra daqueles eritrócitos, tá? Já embaixo a gente tem ó, o Staphylococcus beta-hemolítico, tá? Que a gente percebe que ele tem uma coloração agora amarelada ao redor de onde ele cresceu, significando que ali ele quebrou justamente aqueles eritrócitos, tá? O gênero Streptococcus é do mesmo jeito, ó. Ele pode ser alfa-hemolítico, quando a causa é uma destruição parcial das hemácias, ou beta-hemolítico, quando ele causa uma destruição total. Lembrando que sempre quando ele causa uma destruição total, aparece essa tonalidade o quê? Tonalidade o quê? Bem amareladazinha, tá? Significando ali que os eritrócitos, eles foram destruídos, tá bom? Isso aí, pessoal, não é a máquina que vai lhe dizer, não. Você vai pegar a placa de PET com H-sangue e vai dizer, opa, eu tô vendo que esse cara é um beta-hemolítico, porque ele se apresentou com essa coloraçãozinha, tá? É bem verdade que a experiência, pessoal, ela faz com que um profissional, ele se destaque dos outros, tá? Porque muitas vezes aquele micro-organismo ele não deixa tão amarelado, então ele pode confundir um pouco entre beta e alfa hemolítico, bom? Então a experiência realmente vai fazer com que você diferencie isso. E aí, professor, eu vou... E no começo, quando eu estiver trabalhando? Aí no começo, tem que fazer todos os outros testes, tá? Para constatar que realmente é aquele micro-organismo. Mais para frente, né, com a experiência, você, com simples H-sangue, você pode dizer se o cara é beta, alfa ou gama hemolítico, tá bom? Aqui, ó, nós temos o bacilo subtilis. Então, o que foi feito aí? Ó? Ele não é hemolítico, tá? Tem H-sangue, tá bom? A gente percebe aí, ó, que ele tem características, tá? A gente viu na aula do Clédio, que eu vou já explicar de novo aqui para a Luísa. A Luísa está aí, né? Que não só para Ana, para todo mundo, mas que ela pediu especificamente, que tem algumas características. Então, lá no CLED, o micro-organismo proteus, ele produz um determinado véu. Esse véu inibe o crescimento de outras, tá? Então, já já a gente fala sobre o CLED, tá, Luiz? Nesse caso aqui, é o que a gente chama de cabeça de medusa ou clara de ovo batida. Então, é uma característica muito peculiar do bacilo subtilis, que está dessa forma no H-sangue, tá? Então, isso aí, pessoal, é formas características de representar um micro-organismo. Então, o que é que o bacilo subtilis faz em água? Ele produz o quê? O que a gente chama de cabeça de medusa ou simplesmente clara de ovo batida. É como se ele tivesse realmente esse aspecto crescendo no meio de cultura, tá bom? Aqui, ó, um dos slides mais importantes, tá? A prova da catalase inicialmente. A presença dessa enzima aí, pessoal, já falei para vocês, ela degrada o peróxido de hidrogênio em oxigênio e em água, tá? Com essa prova, você vai diferenciar o quê? Os dois gêneros, ó, Streptococcus e Staphylococcus. Você fez um teste e já viu que o cara é gram positivo. Se ele é um gram positivo, um coco gram positivo, você pode verificar que ele é o quê? Ou ele é Staphylococcus ou é o Streptococcus. Então, a partir daí, você vai fazer outros testes para verificar qual é o micro-organismo que está no local, tá? Então, aí, ó, quando ele der negativo, não aparece o borbulhamento. Positivo, obviamente, apareceu o borbulhamento, porque ali houve a produção de quê? De oxigênio. Beleza? Lembrando que o bacilo, ele é catalase negativo. Tá bom? A gente fez uma experiência dessa com o Yuri para ver se quebra a catalase do fígado bom. Perfeito. Por quê? Ó? Esse experimento aí, pessoal, a gente faz também nas aulas de biologia, né? Porque no nosso fígado, a gente produz o quê? A catalase.
Por que que é importante para o indivíduo, ser humano, produzir a catalase? Ser humano não, o mamífero, tá? Então, boi, a baleia, o ser humano, tá? O cachorro, todo mamífero ele tem a catalase. Por quê? Porque o peróxido de hidrogênio, ele pode ser produzido no nosso corpo. E ele agride muito as nossas células. Então tem que ter algo para quebrar ele e produzir oxigênio, favorecendo ali a diminuição da produção de radicais livres, né? Que no caso o peróxido de hidrogênio, tá bom? Então aí a gente tem essa enzima, tá bom? Outra aí, ó, a prova da coagulase, tá? Que ela vai ser responsável pela diferenciação de espécies de estafilococcus, tá? Percebe aí nessa figura de baixo, ó, que no coagulase positivo, ele produz aí um coágulozinho, tá vendo? Ó, coágulozinho aí, tá? E no outro lado ele não produz. Agora você percebe na figura da direita, de baixo, que eu posso fazer isso de uma outra forma. Ó, o negativo aí, ó, ele tá, né, bem líquidozinho, normal. E no positivo ele tá com pontinhos. O que é isso? É porque essa coagulase, pessoal, ela pode ser livre ou pode ser o quê? Ligada. Ligada o quê? A outras proteínas, incluindo a albumina, tá? Então essa enzima ela pode estar ligada de duas formas, ou se apresentar de duas formas, ou ligada ou livre. Ligada a quem? A proteínas plasmáticas. Dá exemplo, professor, a albumina é uma delas. Então ela se apresenta dessa forma aí, tá bom? Olha aqui, ó. Até agora a gente não falou eu acho que a gente não falou na aula passada sobre esse meio de cultura, tá? Então aqui a gente vai especificar ele aqui. Esse meio de cultura, pessoal, ele é chamado de sal de manitol, tá? Manitol ele é um açúcar, tá bom? Esse meio ele é hiperseletivo e ele é diferencial. Ele diferencia o quê? As espécies de Staphylococcus aureus em relação a todas as outras. Tá legal? Ele é muito específico para ela. A degradação desse açúcar, desse manitol, ele produz um ácido que muda a cor do meio. Antes, esse meio ele é rosado. Se tiver Staphylococcus aureus no meio, ele vai comer esse manitol, tá? Ele vai degradar esse manitol. Como produto, é um ácido. E esse ácido muda a cor de rosa para o quê? Para amarelo. Beleza? É muito característica, é muito lindo essa transformação. Tá bom? Então, ó, essa alta concentração, né, de sal no meio, por isso que ele é chamado de sal manitol, ao crescimento de outros micro-organismos, incluindo quem? Bastonete gram-negativo. Entendeu? Então, repetir aqui. Ó. O nome desse meio de cultura é sal de manitol, porque no meio tem muito NaCl. Esse NaCl serve para quê? Para inibir o crescimento de bastonete gram-negativo. E por que isso é importante? Para evitar a contaminação. E como é que acontece essa mudança? Esse meio ele é hiperseletivo e diferencial. Para quem? Para os Staphylococcus aureus. Esses Staphylococcus aureus crescem no meio, degradando o manitol, produzindo um ácido. Esse ácido ele muda o pH do meio. Quando muda o pH do meio, a conversão da cor de rosa para que cor? Para a cor amarela. Beleza? Ficou bem claro isso aí, pessoal. É importante esse slide, tá? Posso ir em frente? Vou reconhecer que sim, tá bom? Qualquer coisa me chama. Como aí, então, ó, a prova da ADNase. Pessoal, a ADNase, deixa eu só ver aqui qual o slide que eu estou aqui, pessoal, rapidinho. Estou no slide da ADNase, para a gente não quebrar o raciocínio. ADNase, pronto. O slide está passando para vocês, tá não, né? Eu vou parar em negativo.
Pronto, tá aqui, voltou. Então, ó, como é que seria, né, a prova da DNA, tá? Existe também, pessoal, uma enzima chamada desoxirribonuclease. O nosso DNA, ele é formado por açúcares. O DNA por desoxirribose, o RNA por ribose, beleza? Então, esse açúcar, ele pode ser degradado. Então, uma bactéria que produz uma enzima que degrada o DNA, ela é altamente o quê? Ofensiva, né? Porque ela degrada o DNA. Ela já causa ali a morte da célula. Então, é muito perigoso, tá bom? Essa enzima aí, ela fragmenta totalmente o DNA, tá? Até as bases fundamentais. Quais são as bases fundamentais do DNA? As bases púricas. E quem é que produz isso? Ele diferencia quem? Diferencia as espécies Staphylococcus aureus, que eles são DNA positivo, e a Staphylococcus epidermidis, que eles são DNA o quê? Negativo. Então, o cara deu positivo para o teste de DNase, ele é o quê? Staphylococcus aureus. E se ele não for, ele é Staphylococcus epidermidis, tá bom? Professor, por que isso é importante? Isso é importante para o protocolo do tratamento, tá, pessoal? Um antibiótico que mata o Staphylococcus aureus não mata o Staphylococcus epidermidis, tá? Então, por isso que é importante, né, essa diferença aí. Professor, então como é que eu vou fazer isso na minha prática clínica? Então, quando você trabalhar, por exemplo, na UPA ou qualquer serviço de emergência, pessoal, é isso que você vai fazer, tá? Esse fluxograma que todo profissional de saúde faz, e lá os médicos também fazem para tratamento, tá? Então, chegou lá o primeiro dia, tá bom? Primeiro dia você pegou a amostra, fez o teste da catalase, esse que a gente fez. Deu positivo. Se deu positivo, significa que ele é o quê? Ele é um estafilococcus, beleza? Esse resultado é na hora. Voltou lá, pingou, borbulhou, opa, catalase positivo. Então, ele é o quê? Estafilococcus. Mas se deu negativo, ele é o quê? Se deu negativo, ele é o quê? Um streptococcus ou então um bacilo. E acabou, beleza? Deu negativo, é um bacilo ou streptococcus. Mas se deu positivo, ele é o quê? Um estafilococcus. A gente precisa saber qual é o estafilococcus. Então você faz qual outro teste? O teste da coagulase. Pode ser a ligada ou pode ser o quê? A livre, tá bom? A diferença é que só um é em placa e a outra é no tubo, tá, pessoal? Tá? Se a coagulase deu positiva, ele é o quê? Um Staphylococcus aureus. Se ela for uma negativa, ela é um Staphylococcus o quê? Epidermidis. Tá bom? Beleza? Então, ó, você tem um micro-organismo aí. Esse micro-organismo você verifica que ele tem catalase. Então, ele é um Staphylococcus. Ele tem coagulase. Se ele tem coagulase positiva, ele é quem? Staphylococcus aureus. Eu lhe pergunto, qual a infecção mais difícil de ser debelada? Um Staphylococcus aureus ou um Staphylococcus epidermidis? O aureus ou o epidermidis? Fosse chutar, seria o quê? Alguém? Eu não entendi a pergunta. O que seria mais difícil de tratar? Uma infecção por Staphylococcus aureus ou por Staphylococcus epidermidis? Epidermidis. Mais alguém quer chutar alguma coisa? Ó, os pontos que eu vou dar vai ser em participação de aula, pessoal. Então chute agora, o momento para errar é agora. Pessoal, um micro-organismo, ele tanto tem catalase quanto tem coagulase. O outro só tem catalase, tá? Então é por isso que o Staphylococcus aureus é mais difícil de ser tratado. Se você já teve ou conheceu alguém que teve erisipela, por exemplo, você vê o sofrimento que essa pessoa tem para o tratamento. Ali, pessoal, dificilmente tem cura. Então ele vai permanecer por aquela infecção na pele por muitos anos, talvez até pela vida toda, tá? Porque esse cara, ele tem uma capacidade de agressão tão grande, que é difícil de um antibiótico chegar e matar ele, tá bom? Ele tem tantos recursos para se proteger. Então, tem catalase, ele tem a coagulase, e a gente pode até ver aqui também um outro setor. Você já verificou que o cara está Staphylococcus. Aí você faz o teste da DNase. Deu positivo, ele é o quê? Staphylococcus aureus, tá vendo aí? Então, ele tem catalase, ele tem coagulase e ele tem ADNase. Então, aí, confere a ele um perfil ofensivo muito grande, bom? Aqui, ó, já é um outro modelo. Então, a gente está aí com o exemplo de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis
Streptococcus e bacilos, tá? Você vai semear no meio, tá? Semeou no meio. Esse meio pode ser esses três aí, ó. MB, salmonitol e Cled. A gente vai ver o Cled de novo, tá? Esse resultado é mais ou menos 24 até 48 horas, até 2 dias. Por quê? É o tempo que o micro-organismo vai crescer. Depois disso, você faz as provas bioquímicas. TSI, citrato de Simons e o SIM. A gente vai ver também esses testes hoje. E o resultado sai o quê? 24 a 48 horas. Professor, quer dizer que na prática, eu estou lá, aí chegou um paciente. O paciente é amigo meu, conhecido meu. Eu vou ter que esperar 4 dias para saber qual é o micro-organismo? Não. Que assim que você replicar ele no meio de cultura, MB, salmonitol, Cled, você já faz o quê? Os testes bioquímicos. Então você faz tudo ao mesmo tempo. É por isso que o trabalho na microbiologia, ele é incessante, pessoal. Você faz tudo ao mesmo tempo, é como cozinhar. Enquanto ali o arroz está secando ali, você está fritando ali o bife, está cozinhando ali o macarrão, entendeu? Então você faz tudo isso ao mesmo tempo, para que quando sair o resultado, saia o resultado o quê? De maneira completa. Legal? Nesse segundo dia aí, ó, após o crescimento, aí você verifica o quê? Ó? Lá no EMB, tá? Não há crescimento de colônia de quê? Gram positiva. No salmonitol, há crescimento de quê? Principalmente Staphylococcus aureus, né? Porque ele é seletivo, ele é hiperseletivo para Staphylococcus aureus. E no Cled lá, ó, é um meio que diferencia o quê? Fermentadores de lactose. Lembra lá? Esses fermentadores de lactose vai deixar o meio amarelo. E as colônias que não fermentam a lactose têm o meio que azul. Bom? Então aqui, ó, a partir desse lado aqui, é importante a gente explicar de novo o meio Cled. Explicar ele de novo. Opa. Porque, deixa eu só publicar aqui a aula. Chega um momento oportuno aqui para tirar a dúvida dele. E de outros também, tá? Não sei como é. Pronto. Aqui mesmo de cultura. Compartilhar. Tá aparecendo aqui. Esse meio Cled, pessoal, e o BHI, ele é muito utilizado. Então, a gente vai voltar lá para você, né, sanar todas as dúvidas, tá? Ó, tá aqui, ó, o meio Cled. Ó, pessoal, o meio Cled, o que é que tem no meio Cled? O meio Cled ele tem cisteína e tem lactose. Dependendo de como o micro-organismo fermentar essa lactose, ele se alimentar dessa lactose, tá? Se ele se alimenta ou não dela, ele vai mudar a cor do meio. Então, mudando a cor do meio, a gente identifica qual é o micro-organismo. Um dado importante desse meio é que todos os eletrólitos dele são removidos. A gente falou na aula de sexta-feira que o meio de cultura ele é um meio onde tem vários ingredientes. Esses vários ingredientes vão fazer o quê? Vão fazer com que aquele meio seja propício nutricionalmente. Então, além de ter essas substâncias, tem eletrólitos, né? Então, a gente precisa de soro fisiológico, por exemplo, né? A gente precisa de soro de reidratação oral, a gente precisa de magnésio, fosfato e tal, todas essas substâncias. Aqui é removido esses eletrólitos. Por que é removido esses eletrólitos? Esse meio, ele é basicamente para verificar micro-organismos presentes em amostras de urina, tá? E na urina, nós temos uma bactéria chamada Proteus mirabilis. Esse Proteus mirabilis, ele tem um potencial virulento muito grande, tá bom? Então, quando eu falo em virulência, lembra que são fatores de virulência, não tem nada a ver com vírus, tá legal? Um deles é produzir um véu. Lembra que tem aquele micro-organismo que ele parece com a clara de ovo batida? Aqui é do mesmo jeito, ele produz um véu. E esse véu inibe o crescimento de outros micro-organismos, tá? Desculpa. Então, por isso que ele é utilizado. Ele serve para quê? Para isolar tudo, galera. Cresce nele gram positivo, cresce gram negativo, cresce levedura, ou seja, fungos. Então, por que ele é importante? Ele é importante como forma de crescimento. Então, o cara ali está com infecção que você não sabe o que é, ele é pequeno, né? A amostra que você tem. O que você faz? Você bota no Cled.
Porque no CLED cresce tudo. Cresce tudo porque o que já tem ali, ele evita que esse proteus iniba ainda os outros. Ah, professor, então não precisa ser só de urina, não? Não. Ele é muito utilizado em urina, mas pode ser também inoculado uma bactéria que tem na garganta, na pele. Obviamente, pessoal, existem outros mecanismos melhores para uma bactéria que está na sua pele. Por exemplo, o H-sangue, né? Que ali se identifica diretamente o Staphylococcus aureus, que é presente na sua pele. Mas aqui ele também cresce normalmente. Beleza? Então, olha só. Como é que é a diferença desse cara aí? Se ele fermentar a lactose, se ele comer a lactose, o meio fica o quê? Ele fica amarelo. Se ele não comer a lactose, né? Se ele não conseguir comer a lactose lá no meio, ele não precisar de lactose, o meio fica o quê? Fica azul. E qual é a cor original dele? Originalmente ele é uma cor azul. Então ele é azul, tá? Ele é azul. O micro-organismo que está dentro dele não comeu a lactose, ele permanece o quê? Azul. Se comeu a lactose, e a lactose é um açúcar, então quando o micro-organismo fermenta um açúcar, ele produz o quê, pessoal? Como eu falei para vocês anteriormente. Quando fermenta um açúcar, ele produz o quê? Um ácido. Perfeito, um ácido. Se produz um ácido, diminui o pH. Se diminui o pH, houve uma mudança de pH, consecutivamente a mudança do meio. Deu para entender isso aí? Então é basicamente isso. A diferença entre o cara que se alimenta ou não de lactose, se ele se alimenta de lactose, produz um ácido, muda o meio e o meio fica amarelo. Se ele não come a lactose, então permanece a lactose no meio e não muda a cor do meio. Então ele fica com cor azul claro. Beleza? Deu para entender aí, Luiz? Deu sim, professor. Obrigada. Pronto, ó. Qualquer coisa, pessoal, chama aí, tá? Um outro meio, dá uma revisada também, ó, nesse caldo BHI, tá? Esse de Brian Hart, infusão. Que é infusão de cérebro e coração, que ele também é muito importante para esses micro-organismos, tá? Deixa eu voltar aqui na nossa aula. Albson, Oi. tu vai dar um exemplo de como é que vão ser as questões? Não sei. Vou. Tô dando exemplo direto, né? Não? Não, da questão formada desse engraçado. Só mais ou menos assim, como é que vai ser para apontar o caminho. Eu vou. Pode ser assim. Eu posso pedir para você diferenciar meios, né? Ou eu posso fazer isso que eu vou botar no slide aqui agora. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Tem que ir devagarzinho, senão trava. Ó, eu posso pedir. Mais um. Eu posso pedir, por exemplo, para completar um fluxograma desse, entendeu? Eu digo lá, você tem inicialmente a dúvida entre tais micro-organismos. Quais testes você poderia fazer para diferenciar os dois? Você faria, né? Precisa da catalase, tal. Se der positiva, é o micro-organismo tal. Nesse caso aí, ó, deu catalase positiva, é o micro-organismo Staphylococcus. Mas pode ser vários Staphylococcus, né? Então você vai diferenciar com o quê? Ó? Ficou confuso para mim. Por quê? Essa tabelinha. Você tem que pensar só assim, ó. Você vai seguir um determinado fluxograma, desculpa. Botou o micro-organismo lá para crescer. Quando ele cresce, não tem como você... Não tem o nome dele lá, né? Ele não cresce dizendo, eu sou fulano de tal. Então você tem que pegar ele e fazer testes para saber quem é ele. Entendeu? Então, olha só. Quais são os testes que você vai fazer? Catalase, coagulase, DNase. Até agora, tá? Primeiramente, pessoal, como é que você faz o primeiro dia para saber o que é um micro-organismo? Você faz a coloração de grã. Se ele for um grã positivo, ele vai colorar o quê? Com uma corzinha azul ou violeta, né? Se ele for um grã negativo, ele fica o quê? Rosinha. Até agora a gente está estudando quem? Os grã positivos. Então você já sabe que o cara é o quê? Grã positivo. Mas quais são os dois gêneros dos grã positivos? Quais são? Staphylococcus e Streptococcus. Então você tem que diferenciar se o cara é Staphylococcus ou se o cara é o quê? Streptococcus. Beleza? Até aqui, ok? Vai me acompanhando. Vai falando, respondendo.
Tranquilo até aqui? Beleza. Então você agora tem que diferenciar se ela é strep ou se ela é estáfilo. Qual é a primeira prova que você faz? A da catalase. Fez o teste da catalase, deu negativo, ele é o quê? Strep. É receita de bolo, galera. É strep. Deu positivo, ele é um estáfilo. Mas tem vários estáfilos. Tem epidermides, tem o aureus, você não sabe quem é. Então você tem que fazer o quê? Mais testes. Qual o próximo teste que você faz? Coagulase. Deu negativo, ele é quem? Epidermides. Deu positivo, ele é quem? Staphylococcus aureus. Deu para entender isso aí? Então você está seguindo só um protocolozinho para identificar qual é o micro-organismo final. Tá legal? Então, ó, quando a gente faz todos esses testes aí, ó, né? A gente chega, por exemplo, a montar uma tabelinha como essa, tá? Nessa tabelinha aí, a gente tem, por exemplo, lá em cima o primeiro, ó, Staphylococcus aureus. Como é que é o Staphylococcus aureus? Ele é gram-positivo, né? E agora a gente vê só os gram-positivos. Em relação à hemólise, ele é o quê? Ele é um beta-hemolítico, tá? Então, o Staphylococcus, ele é beta-hemolítico. Ele aí, ó, ele é coagulase positivo, ele é catalase positivo, as duas coagulases, a livre e a ligada, tá? E a DNase, ele é o quê? Positivo. Então, ele deu positivo para todos os testes, ele só pode ser quem? Staphylococcus aureus, tá? Mas no caso, se fosse um epidermite, como é que daria o gabarito dele aí, de todos esses testes? Teste de Gram, ele é positivo, né? Porque ele é um gram positivo. No H-sangue, ele é o quê? Gama hemolítico, ele não causa hemólise, tá? Lembra disso, ó. Gama hemolítico, ele não causa hemólise. No H, lá na catalase, ele é positivo. Na coagulase, ele não tem, né, efeito na catalase, na coagulase, desculpa, então ele é negativo, tá? Esse Vzinho aí é simplesmente porque é se verificar, então pode ser que na ligada ele tenha, tá? Mas se dá negativo a primeira, né, coagulase, né, é livre, ou qualquer uma coagulase, ele já considera negativo. E a DNase também é o que? Negativo. Percebe que todos eles aí, pessoal, eles são diferentes entre si. Eles nunca são iguais entre si, tá bom? Vamos lá por último, lá, o último, tá bom? Bacillus subtilis. Então você verifica ali, ó, qual seria o gabarito, por exemplo, o Bacillus subtilis. Ele é um gram positivo, ele é um gama hemolítico, ele não causa a hemólise no laga-sangue, legal? Na catalase, ele dá negativo. Na coagulase, as duas, né? Ele dá negativo também. E na DNase, ele causa o quê? Negativo. Você percebe que quanto mais positivo, né? Quanto mais positivo. E quando ele for beta, mais ofensivo ele é. Eu falei para vocês que esses bacilos subtilis, ele é utilizado até em lactobacilos vivos, para você comer na sua alimentação, para repor. Então, por quê? Ó? Porque ele não tem catalase, não tem coagulase, não tem DNase, entendeu? Ele não tem nenhum potencial ofensivo. E no sangue, ó, ele é gama hemolítico, ele nem causa o quê? Hemólise, tá? Então, por esses gráficos, a gente verifica o quão ofensivo é um determinado micro-organismo. Beleza, pessoal? Tranquilo. Ficou mais claro Ei, agora? o Aureus, ele é beta-hemolítico? O aureus, ele é beta-hemolítico. Pode ter cepa que seja o quê? Gama, Gama? mas ele é principalmente beta-hemolítico. Eu botei aqui gama, porque só com isso você não consegue diferenciar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você pegou e diferenciou em... Você está na dúvida entre Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis, beleza? Aí você fez o H-sangue. Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Você fez o H-sangue e verificou que ele é um gama hemolítico. Só por ser gama hemolítico, você não pode descartar que ele é o quê? Staphylococcus aureus. Não, ele não é Staphylococcus aureus porque ele é gama hemolítico. Entendeu isso? Posso falar? Você precisa seguir aqui, ó, as outras testes bioquímicos para dizer, você faz a catalase. Opa, deu positivo. Então, não posso diferenciar ainda se é aureus ou epidermidis. O que você faz o próximo? Coagulase. Deu positivo? Aí sim você diz que é aureus. Porque o epidermidis sempre vai dar o quê? Negativo. Beleza? Então, quando eu coloquei aqui, é porque o aureus, na maioria das vezes, ele é beta. Mas pode ser que ele dê gama, e só em ele dar gama não significa que você já poderia descartar que ele seria aureus. Você tem que seguir todos os outros testes bioquímicos. Beleza? Deu para ficar claro isso aí? Melhorou? Iluminou? Deu, tá ótimo. Tá? Pessoal,
O próximo aqui que a gente vai ver são os bacilos gram-negativos, tá? Mas a gente vai dar um intervalozinho para não ficar muito conteúdo na cabeça de vocês. Então, a gente vai bem devagarzinho. A partir de agora ele é mais tranquilo. Maior quantidade na parte dos gram-positivos mesmo, tá bom? Então, os negativos aqui é mais tranquilo a gente verificar, tá? Então, vamos dar uma pausazinha. Uns 15, 20 minutinhos a gente volta, tá bom? Beleza? Então, já já a gente volta, tá, pessoal? Vou parar de gravar aqui.